Boa tarde, povo de Deus. Mais uma vez aqui para nós estudarmos juntos a palavra do Senhor. Para nos edificarmos, todos os dias nós precisamos nos alimentar, né? Cada dia um serve, em cada programa um serve. Tem muitos canais no YouTube ensinando a palavra de Deus. Cada um serve uma porção, uma parte das escrituras. E aqui nós estamos no nosso cantinho, né? Nosso canal ainda é fraquinho, poucos inscritos, mas eu agradeço a vocês que já estão participando, irmãos, sabe? Porque são vidas, né? Cada um de nós é um universo para Deus. Então eu agradeço muito pela presença, pelo interesse que vocês tiverem, né? Estão tendo em assistir a esse pequeno canal de bênção. É canal de bênção, irmão, canal de bênção. E as escrituras, Jesus falou, né? Errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. São duas coisas. As escrituras, que quando ela se transforma em vida em nós, porque nós ingerimos, ela se transforma em vida, e se nós cremos de fato nela, ela se transforma em poder de Deus, em expressão de poder de Deus. Como Jesus mandou avisar João Batista, que os sinais que saíam dele, né, a palavra se transformando em ação, aqueles sinais eram a comprovação de que ele era o Cristo esperado por João Batista, e que as profecias que João Batista tinha falado, aquelas palavras que ele tinha falado anteriormente, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual não sou digno de carregar, de pegar nas sandálias. Aquele que ele esperava sou eu, e pelos sinais dá para ele perceber. Vá lá e tranquilize João Batista, porque João Batista estava só, irmãos. E quando a pessoa está num estado de isolamento, Satanás aproveita para lançar setas de dúvidas, de incredulidade. Até no profeta João Batista aconteceu isso, até com ele aconteceu isso. Imagine comigo, né? Então, só a misericórdia de Deus mesmo. E nós vamos estudar agora a parábola das 10 virgens, escritas no livro que escreveu Mateus, no capítulo 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O reino dos céus, irmãos, não é o mundo, não. Aqui ele está falando do reino, né? Vários lugares Jesus falou do reino implantado aqui na terra. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que vos não conheço. Irmãos, eu já vi pessoas comparando as virgens, dizendo, né, afirmando inclusive, que esses dois grupos, as imprudentes representam Israel e as prudentes a igreja.
Bom, eu não tenho profundos conhecimentos de escatologia. Eu sei que isso aqui, essa parábola está baseada em costumes de Israel, de virgens, de noivo, mas sobre este assunto dos dois grupos, eu não vou entrar em assunto porque nem tenho esse conhecimento profundo a respeito disso para dizer que é Israel. Porém, eu acho estranho uma coisa, e para mim, quando uma coisa não fecha, aquilo não entra na minha cabeça, não entra no meu espírito. Por exemplo, aqui está falando primeiro de reino de Deus. Quem trouxe o reino de Deus? Jesus. Os judeus rejeitaram e Jesus trouxe formou a igreja. Tem judeu na igreja? Tem. Tem judeu entre a noiva? Tem. Dentro da noiva, dentro do corpo de Cristo? Tem. Mas ele não representa a nação de Israel. Ele é um novo nascido em Cristo, né? Ele é um convertido. Então ele já está no grupo da igreja. Mas aqui diz que os dois grupos esperavam o esposo. Eu pergunto, Israel está esperando o esposo como a igreja espera? Porque aqui os dois grupos estavam em igualdade de perspectiva, esperando o noivo, né, para as bodas. Tudo aí confere. Onde se divide o grupo? Os que são prudentes, que se preparam, que creem no evangelho, que obedecem à palavra, que isso aí ela está enchendo a botija de azeite, o azeite que precisava para a lâmpada funcionar, se manter acesa, andar em obediência, andar na justiça, procurar fazer a vontade do Senhor. Isso aí é o combustível necessário para manter uma lamparina acesa, sendo luz do mundo, sal da terra. Esses que pagam preço, esses que procuram agradar a Deus, fazer a vontade do Senhor. E tem aqueles que também esperam o noivo, o outro grupo também está esperando o noivo, mas vivendo a vida de qualquer jeito. E aqui a palavra de Deus diz que os dois grupos adormeceram porque o noivo demorou. E nós vemos, irmãos, que tanto os fiéis como os desobedientes não falavam. Até alguns anos atrás, não estávamos muito atentos à vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas o grupo estava preparando, só não tocava nesse assunto, só não estavam em alerta, não estavam despertados para a volta de Jesus. Mas existia crente fiel que procurava obedecer a Deus, que procurava fazer a vontade do Senhor, só não estava despertado, né, o grupo para a sua vinda. Então, os dois grupos estavam desatentos ao evento da vinda do Senhor Jesus Cristo. De repente, disseram, olha, o noivo está vindo. Nós estamos vendo isso agora, não estamos? De todos os lados nós ouvimos falar que Jesus está voltando, que os sinais já estão se cumprindo. Irmãos, de repente houve este levantar, este despertar da igreja para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E a cada dia isso está esquentando ainda mais. Nós estamos vendo isso esquentando todo dia. E onde está agora, nós estamos começando a ver os dois grupos. Um desesperado e o outro caminhando de cabeça firme, né? Confiando nas promessas, sabendo que tudo estava previsto e que o Senhor não nos abandonou, não nos deixará, não nos abandonará, como está escrito as promessas dele em Hebreus, como está escrito nos evangelhos, nas cartas, entenderam? Então nós estamos vendo uma diferença já em dois grupos que se despertaram. O das imprudentes, das virgens nécias, também está atento. Porém, agora vem para, né? Aqui diz que as nécias
elas vão para cima das prudentes. Não, me dá aqui, me dá a tua atenção, agora eu quero o que você tem, tudo. Só que o azeite foi construído, foi adquirido, irmão, com uma vida com Cristo, uma vida onde muitos prejuízos, muitos sufocos, muitos sofrimentos, muitas tribulações, muitas provas, e a pessoa sempre optando por Jesus, né? Obedecendo a Deus, resistindo ao diabo e fazendo isso aí, ela foi conquistando seu azeite. Não é assim que vai pegar o que tem de uma vida dessa e vai transplantar para dentro daquele que negligenciou tudo isso. Então, o que é que a Virgem Prudente fala aqui, né? Não aconteça que vai faltar para mim. Eu vou perder tempo com você, eu vou me envolver com seus problemas, eu vou me envolver com a sua incredulidade, eu vou me envolver com tanto isso, e aí vai faltar para mim, porque, né, até na ciência, mais com menos é menos. Mais com menos. Quem estudou equação, quem estudou matemática sabe disso. Então, nesse envolvimento com incredulidade, com desespero, com as coisas assim, a Virgem Prudente sabe que quem vai perder é ela. Ela não tem nada a ganhar com a imprudente. Ela tem mais a perder. Aí ela diz, vai. Só que aquilo que se constrói durante uma vida de obediência não se adquire de última hora. Aí o que que acontece? O noivo chega, a prudente está pronta para subir para as bodas. E quando a outra que foi se preparar, ainda foi se arrepender, ainda foi procurar entender a palavra, ainda foi querer, sabe, lutar, né? Aquelas lutas que a outra já venceu, que a prudente já venceu, ela ainda está embaraçada ali. E quando ela chega, o noivo já fechou a porta. Então isso é muito real, é muito real. E eu creio que nós estamos começando a observar estas coisas acontecendo. Porém, eu ainda digo, a gente não sabe a que momento o noivo vem, e quem sabe, né, ainda dê tempo de alguém se consertar com Deus, ainda dê tempo de, ainda estejamos num período prévio, anterior, né, ao desespero total mesmo, e que dê tempo de alguém refazer sua vida com Deus, procurar ver onde caiu, onde errou. Se não sabe, peça ajuda para o Espírito Santo, peça ajuda para Deus. Senhor, eu não sei nem onde é que eu me perdi, mas eu quero me encontrar a tempo. Tenha misericórdia. Se ainda dá tempo, eu encher minha lâmpada, me ajuda e faça alguma coisa por mim. Irmãos, eu estou falando isso porque isso aqui é real. E como eu estou falando, né? Como eu acabei de dizer, eu não consigo ver Israel aqui. Porque Israel, ao que eu entendo, não está esperando o noivo. Eles estão esperando o Messias pela primeira vez. Eles estão esperando que o Messias venha pela primeira vez. Mas Messias já veio, já morreu, já ressuscitou, já salvou um povo. Este povo ele chama de noiva, corpo de Cristo, sacerdócio real, geração eleita, nação santa, e vários nomes tem esta parte do corpo, né? Este corpo de Cristo. Então, este corpo já não está esperando o Messias, porque o Messias já veio para salvar a humanidade, e já está esperando é o noivo para as bodas. E aqui, esse grupo aqui, eu só consigo ver dentro do próprio reino, como ele está falando aqui, o reino de Deus. Os que estão esperando, uns achando que vão entrar de qualquer jeito, e os prudentes sabendo que tem critérios, né? Que tem esforço. Como diz a palavra, o reino de Deus é tomado por esforço. Então, nós precisamos anunciar a verdade. A verdade. Irmãos, ensino é a parte mais cobrada dos ministérios. Pode ler, Tiago falou sobre isso, e
Daniel falou sobre isso no capítulo 11. Veja lá no capítulo 11 de Daniel o que sofre, o que passa uma pessoa até ela estar pronta para ensinar. Não quer dizer profundidade e expansão do conhecimento. Quer dizer a qualidade. Ela ensina, pode até ensinar pouco, mas o que ensina é consistente, é verdadeiro, é completamente a verdade do evangelho. Porque não adianta você ter vastos conhecimentos, conhecimento de tudo, e não ser consistente com a palavra. Eu acho ótimo, acho bonito, sabe? Alguns conhecimentos que as pessoas têm que eu não pude, realmente eu não pude adquirir. São conhecimentos interessantes, geografia bíblica, né? Muitas coisas eu acho interessantes. Mas existe uma diferença entre interessante e importante. O interessante, eu realmente não tenho, mas gostaria de ter. Sinceramente, eu gostaria de ter. Mas o importante, eu creio que Deus está me concedendo a cada dia. E eu aqui neste canal, dos que não são, né, como eu falei, nem eu sou, né? Um caco entre outros cacos, como se diz, eu sou um caco e você também. Se você entrou aqui entre o grupo dos que não são, você também é um caco entre outros cacos. E esse caco, ele tem valor para Deus se estiver atuando, né? Se tiver aí, é luz do mundo, é sal da terra, embaixador de Cristo, nação santa, geração eleita. Se estiver atuando, Deus vai ver assim. Mas, de qualquer forma, se for nos comparar com Deus, nós somos cacos. Que Ele sempre está precisando remendar, consertar. Entenderam? Então, fiquemos todos com Deus. Eu espero que esta palavra tenha edificado, tenha despertado alguém para um conserto com Deus enquanto há tempo. Que eu espero, né, que ainda haja tempo para haver um conserto. E em nome de Jesus Cristo eu agradeço. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos prepare para aquele grande dia, porque Ele está se preparando lá. Sabe aquele preparo que o noivo tem? Que as pessoas fotografam, né? Ele tirando a barba, ele enxugando o cabelo, eles colocando o paletó. Então, Jesus está se preparando lá, irmão, para esse grande dia. Esse grande dia. E Ele também, o Espírito Santo, está preparando a igreja aqui. As virgens prudentes. A noiva que vai para o casamento, né? E as outras imprudentes, com as portas fechadas, vão ficar, pelo que muitos escatologistas concordam, podendo ser salvas na grande tribulação, com grande sofrimento. Então vamos aproveitar o tempo da graça. E em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada por este momento e pelas pessoas que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir em momento oportuno. Seja feita a sua vontade na terra como ela é feita no céu. Em nome de Jesus, até uma próxima oportunidade.